calma, não desista agora. O Senhor tem um firme propósito para a sua vida. Nada do que você viveu foi por acaso e o que você está vivendo agora está sob o controle do Pai Celestial. Por isso você pode se alegrar e ter esperança. Então escute o que o Senhor te diz hoje. Sabemos que desde a eternidade Deus reina. Ele reina sobre o universo em toda a sua infinitude. Ele reina junto ao Filho e ao Santo Espírito e nada foge da sua soberania. Então, antes mesmo de a terra existir, nós já éramos conhecidos no céu. Nosso nome, nossa história e nossa missão já haviam sido planejados cuidadosamente e com muito amor. No Salmo 139 está escrito: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. É interessante perceber que, assim como a Bíblia diz que um dia nós ainda éramos como um corpo sem forma, no livro de Gênesis diz que quando Deus olhou para a terra, ela também se encontrava assim, sem forma. Então ouça agora, através da história da criação, uma mensagem de esperança e boas expectativas para a sua história de vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. No primeiro momento, Deus olhou para a terra e encontrou vazio e trevas, mas o Espírito de Deus já se movia ali. Quando Ele nos encontra, o mesmo acontece, porque nós estamos envolvidos pela escuridão do pecado, estamos vazios de propósito, sem forma, sem identidade, mas somos escolhidos e de algum modo somos movidos pelo Espírito de Deus na busca por salvação e redenção. Em seguida, Deus ordena que haja luz, e assim acontece. Ele separa a luz das trevas. Esse é o momento em que Cristo entra em nosso coração e a luz resplandece. Então as trevas são apartadas. No segundo dia, Deus começa a colocar cada coisa em seu devido lugar. As águas do firmamento e as águas que ficam debaixo do céu. E em seguida, a terra seca aparece. A verdade é que depois que a luz entra em cena, a nossa bagunça aparece. E o Pai dedica tempo e esforço em colocar cada coisa em seu devido lugar. Essa fase geralmente é a mais demorada, porque velhos hábitos precisam sair e novas atitudes precisam entrar, e isso causa sofrimento, incômodo, luto, e muitas vezes não compreendemos exatamente o que Deus está fazendo.
Talvez hoje você esteja se sentindo assim, desanimado, desanimada, olhando para o que se tornou a sua vida desde que a luz de Cristo entrou. Você acreditou que daquele dia em diante o caos iria embora, mas você se sente em obras 24 horas por dia, sendo impelido a mudar o tempo todo. Mas veja que é assim que Deus nos aperfeiçoa, e esse cenário não é permanente, mas vai durar apenas o tempo suficiente para que Ele organize a sua vida. Por isso, não desista agora. Deus está com você e tudo vai dar certo. Finalmente, no terceiro dia, Ele ordena que a vegetação, árvores e frutos comecem a surgir. A terra já estava organizada e preparada para abrigar fauna e flora. Você percebe o agir de Deus em sua vida? Depois do segundo dia, sempre vem o terceiro. Depois do transtorno, sempre vem os frutos, as flores, novas sementes e uma colheita milagrosa. Se você ler o restante do texto, verá que ele vai atribuir peixes, aves, animais terrestres e tudo o que julgava ser bom. Entenda que o inimigo trabalha todos os dias para nos desacreditar dos planos de Deus. Ele nos rodeia e vê cada processo que passamos com o Senhor. Ele já foi um dia um querubim ungido e por isso sabe como funciona o trabalhar do Pai. Por isso, Ele quer nos ver olhando apenas para o processo, para as lutas, para as dificuldades e nos convencer de que Deus perdeu o controle ou que Ele não nos ama verdadeiramente. Mas por que será que isso é importante para o diabo? Simplesmente para levar a nossa alma para o inferno. Entenda que as coisas terrenas, naturais, as coisas dessa vida, os bens materiais, as conquistas terrenas, não são as mais importantes nem para Deus, nem para as trevas. Você já pensou nisso? Assim como Deus nos abençoa com certas dádivas e nos priva de outras com o firme propósito de nos conduzir à salvação eterna, à eternidade com Ele, o diabo também faz o mesmo. Ele age com as mesmas premissas para nos desviar e nos levar para a condenação eterna, para a eternidade com Ele. Não pense que o inimigo tenta nos desanimar durante o processo simplesmente para nos impedir de ter grandes colheitas, vitórias, de viver e ter de Deus grandes bênçãos. Não se trata disso. Ele quer a nossa alma. Quando escolhemos ouvir a voz do inimigo e nos indispor às mudanças e ao processo de organização que Deus faz em nós, entramos em um lugar de dúvida mediante o amor de Deus, e quem duvida do perfeito amor de Deus não está apto para crer que a morte e a ressurreição de Cristo é suficiente, porque essa foi a plena demonstração do amor de Deus pela humanidade. A pergunta que fica é: qual a chance essa pessoa tem de entrar na eternidade? Existem muitos que dizem crer em Cristo, mas em sua vida diária não vivem aquilo que professam. Não nos deixemos enganar. Sem fé é impossível agradar a Deus. O céu foi reservado somente para aqueles que vivem uma vida de confiança verdadeira no amor e no senhorio perfeito de Cristo Jesus. A nossa fé não pode ser fingida ou restrita apenas a palavras. Eu não sei em que etapa você se encontra hoje, mas é importante que você regozije na esperança de um Deus de amor que tem interesse em aperfeiçoar e te melhorar a cada dia. Deixe para trás as dúvidas. O Pai Celestial te ama. Nele não há sombra de variação e não tem a menor chance de você terminar esse processo pior do que começou. As flores irão surgir, os frutos, as árvores frondosas, novas sementes o Senhor te dará. Não perca o olhar dele, nem por um dia sequer, e você verá que com Deus tudo vale a pena. Se você deseja viver essa realidade, ore comigo nesse momento. Ó Pai, nesse dia nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos porque o Teu amor e os Teus propósitos perfeitos são para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente. E porque o Senhor está presente, nós temos a certeza
de que chegaremos ao terceiro dia e veremos as flores e os frutos surgindo. Ó Deus, nesta hora colocamos o nosso coração e a nossa mente diante do Teu altar e te pedimos que o Teu Espírito Santo venha agir em nossas emoções e nos guiar verdadeiramente a um lugar de confiança no Teu amor. Tira os nossos olhos, Senhor, das situações temporárias, das circunstâncias temporárias e eleva a nossa visão. Leva-nos a uma visão mais elevada e mais conectada contigo, que nós possamos a cada dia mais, Senhor, guiados pela voz do Teu Espírito, compreender o que o Senhor está fazendo e ainda que o Senhor não permita que venhamos a compreender por um certo momento, que possamos descansar, que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor faz o melhor por nós, que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável e que no final nós iremos olhar para trás e perceber que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo Teu amor, pelos Teus planos e pela Tua presença e nos rendemos ao Teu agir. Alinha o nosso coração àquilo que o Senhor está fazendo hoje em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.